Olá, essa é a aula 2 do curso de Photoshop. Nessa aula a gente vai ver algumas outras técnicas de seleção, certo? Bom, além de selecionar nessa aula, a gente vai aprender também a como recortar as imagens, colocar outros fundos e também a como colocar elas em outros arquivos, fazer algumas alterações, tá? Como salvar a seleção e recursos que vão facilitar o nosso trabalho, certo? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, perceba que eu já tenho o meu guarda-roupa aqui selecionado da aula anterior, eu tenho também a varinha mágica com a seleção, tenho o laço poligonal com outra seleção e também possuo aqui a modelo com a seleção carregada, tudo certinho, tá? Bom, o primeiro recurso que eu vou mostrar é como salvar a seleção. Mas como assim? Isso significa que se você tiver criado a seleção e precisar fazer alguma outra alteração no objeto e não ter como continuar com aquilo selecionado, por exemplo, eu vou ter que pintar aqui de repente essa maçaneta aqui, esse puxador, e eu vou ter que remover a seleção para fazer isso, tá? Então, o que acontece? Eu não vou conseguir manter aquilo, ou for pintar o abajur, de repente alguma outra coisa. Para esse caso, a gente vai vir aqui, ó, em selecionar, perfeito? E eu vou vir aqui, ó, em salvar seleção. Aqui ele vai pedir um nome, tá? E eu vou botar aqui, ó, guarda roupas e vou dar OK. Perceba que eu já salvei a seleção. O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui na guia de selecionar e se eu cancelar a seleção, por exemplo, e eu for aqui para pintar alguma coisa, ó, vou pegar aqui o pincel, ó, eu vou pintar aqui esse quadradinho. Agora eu posso pintar. E se eu quiser voltar aqui em selecionar e carregar seleção, ó, eu vou vir aqui no caso no canal e vou colocar ali, ó, guarda-roupas, que era o nome que eu coloquei anteriormente. OK. Ele vai carregar a seleção do guarda-roupa. Isso significa que o meu trabalho não foi perdido. Então eu vou voltar às alterações só para poder mostrar para vocês, ó, Ctrl Alt Z, Ctrl Alt Z e ele vai ter voltado. Posso voltar novamente, carregar a seleção, voltar, carregar a seleção no guarda-roupas e OK. Então esse é um trabalho que facilita muito. Quando a pessoa tem que fazer algumas alterações na imagem, tem que repetir, por exemplo, está fazendo uma arte gráfica para alguma empresa e a empresa exige depois do processo de finalização mais algumas alterações ainda para a conclusão do trabalho, isso facilita com que você acabe editando novamente sem ter todo aquele trabalho, tá? Recurso bem interessante, certo? Mas enfim, vamos lá. Vamos remover esse guarda-roupas aqui, esse roupeiro, tá? E vamos colocar ele em outro documento. Para isso, ó, estando com a seleção pronta, eu vou pedir para que vocês façam um exercício rápido enquanto eu vou falando. Salvem todas as seleções de todos os trabalhos anteriores, tá? Deixem todas salvas com os nomes Estátua da Liberdade, Homem-Aranha e Modelo, tá? Enquanto isso eu vou voltar aqui e depois eu vou fazendo para mostrar ali quando eu vou salvando, tá? Eu vou dar Ctrl X com o guarda-roupa selecionado, ó, ele vai remover a seleção. Eu vou aqui na guia arquivo, ó, vou colocar novo. Quando eu colocar novo, ele já vai vir o documento com algumas proporções prontas. Isso significa com que o objeto que foi recortado, ele está com essas dimensões aqui e ele vai criar um documento para mim, tá? O Photoshop vai criar esse documento com as dimensões do meu objeto, tá? Vou dar OK, ó. Ele criou. Quando eu apertar Ctrl V para colar, apertei Ctrl V, ele colou o guarda-roupas, tá? Então tá bem dizer aqui colado. Essa é uma técnica para quem quer remover alguma coisa do objeto e precisa salvar individual, ó. Basta eu vir aqui em arquivo, salvar como, por exemplo, ó, seleciono a pasta de destino, coloco ali guarda roupas e salvo. Significa que eu salvei só aquele objeto, tá? Esse é um trabalho bastante fácil, é um trabalho que a maioria das pessoas precisa na hora de fazer um trabalho da escola ou de criar mais alguma coisa, de ter os objetos salvos individual, que facilita bastante o trabalho e montagem também, tá? Bom, vamos voltar agora aqui, ó, na varinha mágica para poder continuar nosso trabalho. Eu vou salvar aqui como eu mandei vocês fazerem, eu também vou ter que fazer. Eu vou aqui em selecionar, salvar seleção. Eu vou botar aqui, vou botar personagem, pode ser? Personagem e vou dar OK para deixar salvo só, como se fosse um personagem, alguma coisa, um nome aleatório, tá? Já salvei, então agora se eu precisar fazer uma alteração, eu já tenho pronto ali. Tá? Aqui o que eu vou fazer? Eu vou remover esse fundo e vou pintar esse fundo de outra cor, tá? Perceba que eu já tenho tudo selecionado, tá? Basta eu apertar agora a tecla Delete do meu teclado
e ele vai estar deletando o fundo completamente, tá? Então agora eu vou dar Ctrl D para remover a seleção, porque eu já salvei ela. E eu vou pedir para vocês que me ajudem aqui a pintar esse fundo de uma outra cor, tá? Eu vou clicar aqui, ó, na paleta de cores, onde tem o preto e o branco, duas vezes sobre o preto. Ele vai abrir para mim as cores. Eu vou voltar aqui em amarelo, um tomzinho de amarelo, e vou dar OK, tá? E vou clicar na ferramenta pincel, tá? Para isso, ó, vocês vão clicar aqui na parte de cima para selecionar o tipo de pincel. Vão subir a barrinha de vocês e vão pegar o segundo pincel, tá? E aí vão aumentar o tamanho dele, beleza? Para isso agora, ó, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que clicar aqui, ó, nova camada, caso não tenha uma camada na parte de baixo, ó, e vão arrastar essa camada que está aqui para a parte inferior, tá? Ó, esse trabalho aqui, é só trocar, tá? Lembrando que a estátua tem que estar na parte de cima. Com ela selecionada, ou seja, com ela clicada aqui, ó, marcada em azul, vocês vão passar o pincel, ó. Pode ser? Ó. E aí é só passando o pincel, vocês podem perceber que o fundo que está ficando ali é o fundo da cor, ou seja, não está prejudicando a minha imagem, não está me atrapalhando. Por exemplo, eu poderia colocar uma foto? Claro, você poderia colocar uma foto, poderia colocar outra imagem, poderia pintar de outra cor. Enfim, poderia fazer outros detalhes na parte inferior, ó. Percebam que agora já está pintada aqui a nossa imagem, tá? Esse é um trabalho bastante fácil, bastante bacana de fazer, tá? É só para mostrar o que vocês podem estar realizando aí, certo? Qualquer dúvida, então, até esse ponto da aula, vocês podem entrar em contato com a gente para estar informando aí de alguma dúvida ou alguma coisa, certo? Bom, agora a gente vai para o laço poligonal magnético, certo? O laço poligonal magnético, ele já está com a seleção aqui, eu vou salvar ela de novo, tá? Salvar a seleção, vou colocar o nome aqui. Beleza, já salvei a seleção. O recurso que eu vou mostrar aqui é um recurso que muita gente me pergunta, tá? É um recurso que, por exemplo, é o seguinte, a pessoa diz assim, eu quero fazer um recorte, mas eu quero que esse recorte fique perfeito, que ele não prejudique o restante. Por exemplo, eu vou lá, coloco uma camada aqui em cima e eu quero cortar e que a textura fique só no centro da minha tela, tá? Para isso, ó, eu vou mostrar aqui como é que faz, ó. Por exemplo, eu quero apagar só o fundo branco, tá? Apagar só o fundo e não apagar o Homem-Aranha, tá? O Homem-Aranha vai permanecer e o fundo vai ser removido. Mas eu tô com ele selecionado, se eu apertar Delete eu vou apagar o quê? Eu vou apagar o Homem-Aranha, tá? Lembrando que para isso você tem que desbloquear a camada, clicando duas vezes sobre ela, ó, ok? Se eu der Delete agora eu apago o Homem-Aranha, mas eu não quero apagar o Homem-Aranha, eu quero apagar o fundo, tá? Para isso, vocês vão vir aqui na guia, no caso de selecionar, e apenas marcar a opção de inverter, tá? Ó, ele vai ter formado um quadrado pontilhado agora ao redor, tá? Se a gente apertar agora Delete, ele vai ter apagado o restante, tá? E aí vai ter concluído a seleção. Esse é um recurso bem bacana para fazer alguns recortes, alguns retoques e até preenchimento de textura em alguns objetos, tá? Eu vou dar Ctrl D para remover a seleção, vou pegar a varinha mágica, vou clicar nessa parte branca aqui e vou segurar o Shift e clicar entre os dedos dele e de apertar Delete para estar removendo o fundo. Então, ó, percebam que esse é um recurso bastante interessante e bastante fácil para estar removendo o fundo da imagem sem que prejudique o objeto selecionado, certo? Bom, agora a gente vai para a ferramenta da caneta que a gente estava anteriormente, que era da modelo, certo? Para isso, pessoal, eu vou fazer o mesmo recurso, eu vou remover o fundo e depois eu vou remover essa parte aqui com uma ferramenta, que é uma ferramenta um pouquinho diferente, para estar ajudando vocês aí a compreender o funcionamento, beleza? Bom, para quem não lembra, ó, salvar a seleção, sempre, tá? Salvar a seleção aqui, vou botar aqui modelo, beleza? Agora eu venho aqui em selecionar, boto para ele inverter a seleção no caso, tá? E aperto a tecla Delete. Percebeu que ele já deletou, tá? Se eu der Ctrl D agora eu já removi ali o restante, ó. Perceba que até o cabelo dela é um modelo de jeito diferente. Quando a gente coloca o recurso de remover, no caso ali, a seleção ali, e bota para inverter, ele faz com que ele fique mais preenchido. Você pode perceber o traço do braço, não ficou tão estranho. Tinha algumas opções, só o cabelo aqui no caso, ó, que eu fiz muito diferente aqui, por exemplo, cortei, mas é um detalhe que eu posso facilmente retocar utilizando a borracha aqui, ó. Clico aqui na caixinha, boto para reduzir o tamanho, ó, e vem aqui, por exemplo, eu posso estar fazendo algum detalhe, ó.
em algumas mechas do cabelo dela, para estar tentando deixar um pouquinho mais natural, tá? Ó, deu uma suavizadinha, tá? Bom, enquanto isso, ó, agora a gente vai remover aquela parte que eu falei pra vocês, que é aqui entre os braços dela, tá? Para isso tem algumas opções que a gente poderia usar, tá? Eu vou usar uma ferramenta um pouquinho diferente dessa vez, tá? Duas ferramentas na verdade, uma já é conhecida e a outra não, para explicar o funcionamento dessa próxima ferramenta. Bom, eu vou começar com a varinha mágica, clicando aqui para remover o tom. Vocês podem ver que o tom de cinza que estava, ele prejudicou o vestido da modelo, e em si, se eu for apagar aquilo ali, quando eu pressionar a tecla Delete, eu vou estar apagando um pedaço do vestido dela também, tá? Apertar Ctrl Alt Z para voltar. E para mim remover aquela seleção, eu vou segurar aqui na varinha mágica e vou vir aqui, ó, ferramenta de seleção rápida, tá? Aqui na ferramenta de seleção rápida, ela forma um pincel, que é esse objeto que está na tela, tá? E eu tenho aqui as opções lá na parte superior, ó, o mais, que forma aqui, e o menos, tá? O mais ele faz o que? O mais ele faz com que eu crie, ó, se eu segurar aqui, ele selecione mais coisas, como se fosse um pincel, e o menos remove a seleção. Então esse é um recurso bastante interessante, que permite você a remover a seleção, ou inverter, ou enfim, tá? Tá criando algumas outras coisas. Eu vou dar Ctrl Alt Z para voltar, ó, e vou fazer o que? Eu vou remover um pedaço da seleção, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, o tamanho do pincel, vou remover aqui um pouquinho mais, ó, vou deixar ele em torno de 2, ó, e vou vir passando aqui, ó, para poder bem no contorno do vestido dela, ó. Percebam que eu tô criando bem essa seleção ali, ó, tá? Vou aumentar um pouquinho mais para poder tirar aqueles outros detalhes que estão aqui, ó. Ó, acabou que saiu ali sem querer o restante, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar novamente a seleção com a varinha mágica, tá? Eu vou pegar aqui a ferramenta de seleção rápida e vou reduzir ela bastante até, ó. Vou tirar aqui um pouquinho. Vou passar por aqui, vou remover um pouquinho mais aqui, reduzir o tamanho do pincel, só para tirar alguns retoques, ó. Eu estou dando Ctrl Alt Z para poder voltar, ó. Eu vou apagar essa parte mesmo, depois eu posso fazer um retoque no vestido da modelo, tá? E delete, tá? Ó, vai ter deletado, perceberam que ficou aquele pedacinho ali que foi removido, mas isso pode ser facilmente feito uma reparação ali, tá? Eu vou mostrar em outra aula como é que repara, mas o intuito é só mostrar para vocês que tem como remover um pedaço da seleção. Você pode ver que a seleção estava aqui, eu removi um pedaço dela até aqui, tá? Por que eu não pude remover tudo? Porque ele detectou que tinha muito tom da mesma cor nessa área aqui, tá? Isso fazia com que, se eu removesse aqui, eu removeria toda a parte da seleção do redor da imagem, tá? Enfim, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham até aqui, vocês podem entrar em contato com o professor de vocês ou com alguma outra pessoa que esteja próxima ali, tá? A gente vai também ver um outro recurso aqui rapidinho, tá? Eu vou dar Ctrl Alt Z aqui no roupeiro, ó. Você pode ver que eu já criei ele, eu tinha ele criado como no início da aula e ele está selecionado, tá? Se eu clicar com o botão direito sobre a seleção, ó, tá? Ele vai aparecer aqui, ó, camada 0, que é a camada que está selecionada. Eu posso também transformar essa seleção, tá? Como assim? Quer ver? Ó? Aqui na guia selecionar, ó, a gente tem alguns outros recursos, tá? Por exemplo, transformar seleção. O transformar seleção faz com que você possa modelar, ó, a seleção, aumentar ela, reduzir, por exemplo, girar, ó, no formato do guarda-roupa para fazer recortes. Tu pode criar uma seleção, salvar ela e vir modelando, girando para poder recortar, fazer detalhes, tá? Quando der Enter, você confirma a seleção e ela vai ficar do jeito que você deixou, tá? Pra quem não sabe, em algumas aulas próximas a gente vai estudar o recurso de transformação, tá? No caso, para poder transformar um objeto, aumentar ele, é bem parecido com o recurso de transformar a seleção, só que somente no objeto e não na seleção, tá? Bom, qualquer dúvida, a gente vai continuar na próxima aula, tá? Não esqueçam de fazer essas alterações que eu fiz nas imagens durante o processo prático das aulas, certo? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Valeu então, até a próxima.